dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Fonte Viva, que tem por título Alguma Coisa, e diz assim: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Jesus, Lucas 5:31. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o, sempre que possível, à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe, como exemplo, os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas, a benefício de ti mesmo, não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Aí está, meus irmãos, mais uma página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do ditado do nosso irmão Emmanuel. Esta feita é a reflexão sobre as palavras do Mestre. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa são os doentes. E quem mais doente do espírito que aqueles que patrocinam o mal, que aqueles que patrocinam a loucura, que aqueles que patrocinam o fanatismo religioso, que aqueles que solapam as esperanças de um povo através do ganho fácil, através de surrupiar e enganar o povo para ficar com o dinheiro e o poder. Como nós sabemos, tudo aqui é transitório. Tudo passa. A vida passa. Mas o que fica são as consequências dos nossos atos. Os maus, por certo, também receberão ou enfrentarão as consequências dos seus atos tresloucados. Assim, não invejemos este ou aquele por estar numa posição alta, mas cuidemos de nós, do nosso coração, para que possamos ter fé, esperança, alegria, compreensão, aceitação, humildade. E, ao sermos detentores destes valores, possamos estar partilhando com os nossos irmãos
que ainda não alcançaram este estágio. Amparar o próximo é um ato de amor. Agora, se nós não temos o amor em nós, como nós vamos amparar alguém? Se eu não tenho a empatia pela dor do próximo, como eu vou senti-lo? Então é necessário que eu compreenda que existem outros que passam pelas mesmas dores que eu, mas em estágios diferentes. Uns mais avançados, compreendendo que faz parte do crescimento espiritual. Outros mais atrasados do que eu, que ainda olham a dor com desespero, com agonia e se revoltam contra Deus. Assim, meus irmãos, quando nós temos a condição de enxugar uma lágrima, de consolar uma dor, de dar uma mão amiga, dar um abraço, que possamos fazê-lo, porque é isso que nós vamos levar para lá, quando partirmos daqui. As consequências dos bons atos e dos maus atos estão escritos em duas leis que Deus criou: a lei de causa e efeito e a lei do amor. A lei de causa e efeito foi Moisés que nos ensinou através da lei de Talião: olho por olho, dente por dente. Já a lei do amor foi Jesus Cristo que nos trouxe os seus fundamentos. E através da lei do amor é que nós podemos ascender a nossa condição espiritual e melhorar cada vez mais à medida que nós vamos agregando os valores do amor incondicional em nós. Porque o amor condicional é um amor de preferências. O pai pelo filho, o filho pelo pai, a mãe pela filha, a filha pela mãe, o amigo pelo amigo, a esposa pelo esposo e vice-versa. É amor preferencial, personalizado. Agora, o amor universal, ele é diferente. Ele não escolhe quem vai ser o alvo desse amor. Ele apenas se apresenta quando a oportunidade se apresenta. E nesse instante, sem pensar, sem questionar, nós realizamos o gesto de carinho, de aceitação, de respeito, de generosidade, de tolerância, de humildade. Seguindo por essa mesma senda, nós vemos mais de perto os ensinamentos de Jesus, que nos convida a socorrer os doentes. Não os doentes do corpo, porque estes a medicina terrena se encarrega. Mas devemos estarmos prontos para amparar, para apoiar o doente, para levar uma orientação além da doença. Porque muitas vezes as pessoas estão de tal forma amedrontadas com a doença, preocupados, que não conseguem pensar que essa vida aqui é passageira. E querem se curar a todo e qualquer custo, como se não houvesse o amanhã. A morte faz parte da vida. Não estou dizendo que devemos deixar de viver a vida na sua plenitude, plenitude espiritualizada. Porque se formos viver a vida na sua plenitude material, nós descambamos para a parte ruim da coisa. Isso só vai nos trazer muito prejuízo. Porque festa e risos aqui, choro e ranger de dentes lá. Lembremos sempre disso. Nós somos os próprios herdeiros de nós mesmos. Tudo aquilo que nós praticamos em favor do nosso próximo, seja do bem ou do mal, nós recebemos as consequências.
aceitá-las já é outro caminho, porque nós devemos, para aceitá-las, ter a compreensão de que nós não somos daqui, tal qual Jesus afirmou. Então, meus irmãos, o caminho é esse. Quanto mais a gente conseguir agregar valores espirituais ao nosso íntimo e começar a reagir segundo estes valores, mais próximos nós estaremos de avançar na nossa caminhada. Dias mais felizes teremos, porque o nosso coração estará em paz e nós estaremos sempre prontos a auxiliar aqueles que de nós ainda necessitam, sejam eles quem for, mesmo aqueles que nós consideramos como causa perdida. Então, lembremos que para Deus não há causa perdida, e sim irmãos que passam por momentos diferentes na sua caminhada evolutiva. Aos radicais, que ainda acham que deve se tomar tudo à força, há aqueles que acham que a sociedade eles devem, por isso eles devem roubar e tirar aquilo que eles acham que lhes pertence ou a que tenham direito. Mas o crescimento espiritual nos impõe a severidade da observação às regras do direito, da justiça. Sem isso, nós voltamos à barbárie. Então, que possamos avançar sempre no caminho do nosso crescimento espiritual, aprendendo, sobretudo, moral e ética que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, para que com isso, com essa ferramenta maravilhosa, nós possamos nos transformar um pouco a cada dia. Era o que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos fortaleçam, nos iluminem, para que possamos aproveitar as oportunidades que apareçam em nossa frente e que possamos dizer sim a elas, não negando, porque a gente não sabe se ela volta. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos iluminem hoje e sempre. Que assim seja.